Olá, boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 29 de março, estamos começando mais um programa O que tem a dizer. Hoje, o nosso convidado é o Marcelo de Souza Baggio. Ele, filho do seu José Paulo Baggio e da dona Elmira Ramos Baggio, mais conhecido como Marcelo Baggio. Ele, hoje vice-prefeito, está hoje aqui para bater um papo com a gente e você vai conhecê-lo um pouquinho melhor. Marcelo, boa tarde, prazer em recebê-lo. Boa tarde, Tony. Boa tarde, telespectadores aí do SJTV. Com muita alegria que recebi o convite do Getúlio, e o seu, para poder aqui contar um pouco da minha história de vida. É verdade. E estamos aí para poder explanar um pouquinho sobre essa história. O Marcelo é Vale Rio Pretano? Sim, desde nascença. Eu nasci em São José mesmo, na época distrito de Petrópolis, né? Nasci através das mãos do Dr. Eugênio, e desde criança sempre morei lá no Iris, na fazenda Pochuc. Como é que foi a tua infância? Mês. Rapaz, foi muito boa, Você imagina só, Ou seja, meu pai era motorista da fazenda, minha mãe trabalhava lá em vários setores, fazendo classificação de ovos, trabalhando também na área de incubação de ovos, para fazer os pintinhos, que na época tinha lá. E o quintal da minha casa era a fazenda, Então, você imagina a liberdade... A área de recreação, A área de recreação era imensa, Foi uma infância maravilhosa, muito prazerosa, com muitos amigos. A casa do vizinho era a extensão da casa do outro e fomos criados dessa forma. Pessoas fantásticas, maravilhosas, pessoas simples. E Deus nos abençoou de poder ter essa experiência com a natureza, por muito tempo. Foi maravilhoso. Lá na fazenda, no caso, como disse, passei minha infância toda. Eu sou de uma família de 3 filhos homens. Tenho um irmão mais velho, o Luiz Cláudio, que trabalha lá no abatedouro da CREAV até hoje. Ele trabalha lá desde os 12 anos. E tive um irmão caçula, que era o Maurício, e que Papai do Céu recolheu ele mais novo, quando ele tinha 8 anos, com problema de saúde. Ele teve um problema de leucemia e não suportou. Eu estava na época com 15 anos, quando eu perdi esse irmão. Mas estamos aí, graças a Deus, a família bem unida. Já perdi meu pai também quando eu estava com meus 22 anos, mais ou menos. E minha mãe já está com 80. Um abraço na minha mãe, um beijão para ela, e para o meu irmão também. E assim foi mais ou menos a minha infância, Ou seja, estudei na escola rural que tinha lá, Escola Municipal Roberto Pochuc, hoje onde é a capela, dedicada a Santa Bernadette. E estudei lá até a 4ª série. Depois, com 9 anos, comecei a estudar aqui no João Limoges, que tinham poucas escolas, na cidade, e o João Limoges aqui fazia de 5º ao 8º ano. Então, comecei a estudar em São José com 9 anos de idade. Aí tinha que descer da Pochuc todo dia, independente de sol, de chuva, era nas pernas mesmo, Tinha que pegar o ônibus 6 horas da manhã ali em Jaguara, 6h20, passava o ônibus, vinha, estudava até 12h30 e depois retornava no ônibus da Progresso, ou batendo carona, e chegava em casa já à tarde, já todos os dias, Graças a Deus deu coragem, deu força para que a gente conseguisse superar isso aí, ou seja, de 9 aos 13 anos foi essa vida de estudos, aqui no João Limoges, onde também fiz bastantes amizades, e para aquela época era muito difícil, ter essa motivação de vir estudar tão longe. E a dificuldade era muito grande. Sim. Hoje tem a facilidade de ônibus na porta, aquela coisa. Sim, hoje é bem mais fácil, Hoje só não estuda quem não quer.
Mas naquela época era muito difícil e meus pais sempre apoiaram muito, né, que a gente estudasse. Tanto eu como meu irmão mais velho, a gente conseguiu, né, romper essa barreira da dificuldade, né, dessa limitação, às vezes, de espaço, de coisa, de família simples, né, sem posses, ou seja, tinha que ser na perna mesmo, pai assalariado, mãe assalariada, quando tinha um trabalho, né, mas, graças a Deus, lutando para vencer na vida. Né, e com 13 anos, mais ou menos, eu tive uma oportunidade de 1 mês de trabalho lá na fazenda. Naquela época não tinha esse negócio também de só poder trabalhar depois de 16 anos e tal. Então, ou seja, eu trabalhei 1 mês no cafezal, aprendendo, né? Na época de férias de meio de ano. Depois terminei os estudos aqui no João de Monge e comecei a estudar à noite no Colégio Sindecista. E comecei a trabalhar de dia na fazenda, né, lá na Poxu, com meu tio. Juntou o útil ao agradável. Né, aí eu trabalhei 1 ano e 2 meses lá na Poxuc. Eles me deram a oportunidade, trabalhei com meu tio, que era chefe de uma equipe de apoio a todo o trabalho de avicultura que tinha na fazenda. Então a gente fazia de tudo, tirava às vezes lenha no mato, tratava de pintinho, debicava galinha, vacinava, fazia de tudo. Descarregava o caminhão de ração, isso com 14 anos. Já na 13, adolescência. 14 anos, na adolescência. A gente descarregava o caminhão de milho, carreta de milho, o que surgisse de necessidade, essa equipe, né, de jovens e de adultos fazia esse trabalho na fazenda. O que a gente nos fez aprender muito, né, e valorizar também ao trabalho, do que você conquista, né, e tudo mais. Na adolescência, ou seja, com esse trabalho, de 1 ano e 2 meses na Poxuc, eu comecei a fazer aqui no Sindecista, um ensino na época de técnico contabilidade, né, que é o que se tinha na época. Sim. No Sindecista, ele já fazia parte do segundo grau. Exatamente, que era o segundo grau, e formação de professores. Então, quando eu estava mais ou menos no segundo ano de contabilidade, surgiu uma oportunidade, através de um grande amigo que trabalhava na Granjas Caputo, do nosso saudoso Sr. José Caputo, né, pai do Rogério Caputo, que hoje é até secretário de obras. Sim. Né, e o rapaz que trabalhava com eles lá estudava comigo, que era o André Diniz, e ele foi trabalhar no Raposo. Aí, quando ele me falou que ia trabalhar no Raposo, eu falei, poxa, se tiver a oportunidade de encaixar meu nome lá, de repente para conversar, né, me interessa. E assim foi, eu fui lá, conversei com o Sudezinho Caputo na época, ele me deu a oportunidade e lá eu fiquei 15 anos trabalhando com ele, né, no escritório, e também o que surgisse de trabalho a gente estava lá disponível para fazer. Né. Foi um grande aprendizado, né, lá a gente pôde se desenvolver melhor em diversas áreas, né? Ele tinha essa liberdade, essa oportunidade que ele dava para a gente, através até de incentivo dele. Quando eu estava com meus 18 anos já para 19, ele me incentivou muito a fazer a faculdade. Sim. Né? E eu acabei ingressando na faculdade. E você fez fiz o quê? prova para a UCP, não consegui passar, fiz para a FES, consegui. Mas e comecei a estudar qual área que você fez? Na área de administração de empresas. Administração de empresas. E paralelo a esse período, né, também tem a parte que é fundamental também para a gente, para a nossa vida, que é a parte religiosa. Né? Ou seja, com 15 anos eu fui fazer um curso de jovens, né? E para mim foi um divisor de águas para aquela fase que eu estava vivendo. Sim. Né? Então, eu ingressei também no trabalho da igreja, né? Eu sou católico, e fiquei engajado no trabalho de jovens, né? Até meus 18, 19, até praticamente começar a faculdade. Sim. Né? Sendo que eu morava no Iris, a paróquia era única, né? Só de São José, e a gente tinha um grupo de jovens no bairro de lá de Jaguara, mas eu não me dava satisfeito. No domingo eu ia de manhã no Jaguara, que era 9 horas da manhã, saía dali e ia para o de Contendas, né? Costumava às vezes vindo de São José, na época que era o MUA, né? Mais um amigo, que era o nome do grupo jovem aqui de São José, e a gente vivia nesse movimento, né? De jovens, de estar evangelizando, de estar buscando, né? E isso causando, assim, proporcionando uma base
né, bem robustas de personalidade, Sim, de claro. princípios, de virtudes, né, que, ou seja, a igreja também nos proporciona muito isso, né, É além verdade. da fortalecimento na fé, né, do conhecimento de Deus e tudo mais, também essa parte de moral Sim, ajuda na vida em muito na geral, vida em né? geral. Agora, um detalhe, você praticamente começou a trabalhar com 14, 15 anos, Sim, mas, 13 anos precisamente. sim, mas foi uma necessidade ou você já tinha esse pensamento de trabalhar nessa época? As duas coisas, né? Juntou o útil ao Juntou o agradável de útil ao novo, agradável, né? isso. Já era, vamos dizer assim, quase que uma prática na época de fazendas e sítios, né? Vamos dizer assim, os filhos dos colonos, das pessoas que trabalhavam, geralmente Acabavam seguindo, né? seguiam mesmo, sempre achavam uma brechinha dentro da fazenda, algum trabalho e ia agregando na equipe de trabalho da fazenda, Sim. né? Assim aconteceu com meu irmão, que com 12 anos já foi para o escritório, depois aconteceu comigo, mas para ir para essa turma, né? E todos os meus amigos seguiram o mesmo barco, né? Que foi crescendo junto, chegavam a certa idade, pediam uma vaguinha para não ficar em casa à toa, né? Arrumando problema, e o seu Regi sempre abria a porta, não. O Henrique também, na época, era encarregado, o Henrique aqui do pai do Fábio, e do Henrique, Sim, que era né? Do parque, no mercado do sim. parque. Ele trabalhava lá, ele que era o gerente, então ele sempre abriu uma porta para o pessoal, né, para os filhos Legal, dos legal. colonos. E isso ia, né, Dando dando oportunidade e oportunidade, crescimento também, ensinando a gente a maturidade. trabalhar, maturidade profissional, e a gente foi crescendo dessa forma. Sempre num meio muito amigável, muito, né, alegre, e nós fomos aprendendo o trabalho de diversas áreas. Seus pais também eram católicos? Sim, sim. Então você seguiu a linha Sendo deles? como dizer assim, eles eram aqueles católicos mais light, que Sim, ia na igreja, na missa esporadicamente. sim. Através desse testemunho meu, quando eu tive esse encontro, eles começaram a participar mais, né? Vendo a minha vivência, né? Eles começaram A se a aproximar se mais. aproximar, a participar mais, né? Então, a gente dá esse testemunho, né, com uma certa alegria, porque, vamos dizer assim, quando a gente se depara, né, com Deus, né, e tem esse encontro pessoal, a gente não muda somente a nossa vida, Lógico. né? Todos que Muda estão ao num nosso todo, redor, exato. né, a Você gente acaba consegue, influenciando as sim, pessoas sim, mais próximas. né? Então isso a gente tem que ter muito essa atenção a isso, né? Porque não é só o nosso bem, Sim. é o bem do Bem outro, é o geral. bem geral, né? E às vezes você nem abre a boca para evangelizar, O- mas o- o teu testemunho, né? Existe inclusive ditado, né, que ou seja, ou a tua melhor forma do de que, viver acaba. exatamente, melhor que palavras é o testemunho. O Sim? testemunho arrasta, né? E graças a Deus, né? Meu pai, quando veio a falecer, ele tinha feito cursilho, tinha 2 anos, estava bem envolvido na igreja. Minha mãe está até hoje, né? Sempre presente, muito orante, né? E a família vai seguindo o mesmo caminho, graças a Deus, né? Se De você, busca. se você fosse definir a tua família, teu pai e tua mãe mais especificamente, de que forma você definiria os dois? Amor, minha mãe, meu pai, respeito. Ele era durão, do tipo durão, Durão, não? durão, durão. Meu pai não precisava falar nada, Tony. Ele só olhava. Só olhava, né? A gente já abaixava a cabeça, já sabia que estava errado e já saía de fininho. Senão também apanhava, né? Não era de Então você conheceu a vara da infância e da juventude? conheci a vara de marmelo, a vara de beijo, O que o tivesse. chinelo, a correia, conheci isso tudo. E olha, agradeço muito, tá? Existe uma certa situação, às vezes, espancar isso aqui e tal. Mas uns corretivos, às vezes, faz muito bem, né? Hoje eu sou muito grato aos meus pais por terem me corrigido na hora certa, Daquela forma, né? né? Às vezes pode ter sido de uma forma, às vezes, um pouco mais Mais rigorosa, rígida, né? isso. Mas ela era necessária, né? Ela foi necessária naquele momento. Falta Isso isso vai hoje em formando. dia? Ô, Tony, eu acredito que sim. Você é a favor da Eu acredito. palmada? Uma palmada na Quando a bunda gente ajuda, fala né? de palmada, não é o espancar a Não, criança. A claro. palmada, Corretivo. você viveu isso. Eu não vivi porque eu sou muito mais novo, né? Me contaram que nessa época era assim. Mas, O ser humano, rapaz, ele precisa de direção, sim, né? E às vezes, infelizmente, às vezes essa direção ela tem que ser imposta, né, de uma forma um pouco mais rigorosa. E quando às vezes, né, a outra parte quer peitar de forma errada,
né? Às vezes você chega ao extremo Sim. de ter que fazer um corretivo, às vezes até físico. É claro que, vamos dizer assim, eu estou falando isso aqui, vai ter pessoas que vão estar questionando. Sim, mas isso com aí certeza, é natural, com certeza. tá? Mas, ou seja, Por exemplo, conta você... espancamento, seu conta não existe, isso não tem lógica isso. Claro. Né? Mas um corretivo, um tapazinho na bunda, um tapa às vezes na mão de suave, assim, só para poder, vamos dizer assim, você não precisa, para ter uma ideia. O meu filho mais velho está com 20 anos hoje. Né? Ele devia ter 3 anos, mais ou menos isso. 4 anos. Ele ouviu alguém falar um palavrão, né? Ele falou na minha frente aquilo. Eu olhei para ele firme, dei uma bronca nele. Sim. E não agredi. Eu só fiz com a mão. Com os 2 dedinhos assim, ó, na boca dele. Nunca mais faça isso. Está com 20 anos. Nunca mais falou. Ele não xinga. Entendeu? Ele chorou, fez bico na hora, não sei o que tal. Não precisa bater. Lógico, não precisou espancar para corrigir. Só o fato, ou seja, de eu ter olhado firme para ele e ter feito o simples gesto de que eu, com 2 dedos, encostei na boca dele assim, como se fosse, você nunca mais faça isso. Né? Foi o bastante. Para ele bastou. Para outro não bastaria. Sim, sim. Né? Então, ou seja, cada um vai reagir de uma forma. Até porque, ou seja, eu me lembro disso, ou seja, eu agradeço muito as palmadas que eu levei, as costas que eu levei, mas olha só, como eu disse, eram merecidas. Sim. E, por incrível que pareça, eu apanhava, meu pai virava as costas, ou minha mãe, sei o que tal, eu voltava a aprontar. Eu costumava levar 3 costas por dia. Né? Porque, ou seja, era muito arteiro. Né? Questão de personalidade, né? Eu era muito arteiro, então eu precisava de um freio, isso aqui e tal. Né? E eu não sei se, às vezes eu comento isso com minha esposa, existem situações que você tem que ser realmente chamar a atenção de uma forma mais brava, e outras que você basta dar um corretivozinho, ou não pode, só chamar a atenção. Claro. Na medida que você, em uma situação simples ou uma mais grave, você nivela tudo no extremo, da mesma forma, para perde o respeito. Exato. Né? Perde-se o respeito. Porque, ou seja, tanto faz eu fazer pouco ou fazer muito, eu vou apanhar ou vou ser espancado, então eu vou fazer alguma coisa. Então vai perdendo respeito. Claro. Né? A gente cansa de ver, às vezes, pais ou mães esguelando isso aqui e tal, e o filho nem aí. E a gente percebe também a diferença com relação a professores. Recentemente, não basta olhar na mídia, o aluno que esfaqueou a professora. Quer dizer, uma das situações, fora o restante, são atentados, não só aqui, eu acho que no mundo inteiro. Recentemente, os Estados Unidos também viveu uma situação complicada. Ou seja, isso é reflexo da criação dessa geração. Você concorda? Concordo plenamente. E vamos dizer assim, a sociedade hoje ela está muito solta. Não tem mais limite, né? Não tem limites e, vamos dizer assim, os pais estão muito ausentes. Né? Existe uma ferramenta que é fantástica, mas é muito complicada, que é o celular, a facilidade da internet. Né? Hoje a juventude passa mais tempo com a internet, com a família, com os pais, com as pessoas que querem bem. Né? E, ou seja, você está dentro de casa e está um em cada canto, cada um mexendo com o celular, sabe-se lá vendo o quê, sendo influenciado pelo quê, né? E lá na frente pode ser que tenha um problema. E causa também, né? Você vê que esse progresso que é necessário, que é fundamental, ele nos traz uma situação de imediatismo. Sim. Né? E que a gente vê isso com muita frequência nos jovens. Isso pode ser um fator que frustra as crianças e adolescentes, que está acostumado no celular, tudo que quer na hora. E de repente encara a vida real e é diferente. Antônio, nós somos assim, mais ou menos da mesma geração, acredito. Né? Então, ou seja, na nossa época, rapaz, a gente para estudar, para pesquisar um trabalho no colégio, a gente tinha que ir para a biblioteca, pegar livros, descer prateleiras de livro. Sim. Né, e pesquisar. Hoje em dia você digita o tema e já está tudo. Exatamente. Né? Então, ou seja, a gente corria atrás para poder conseguir fazer um trabalho. Hoje você corre o dedo e manda imprimir. Isso. Não tem trabalho de ler, de analisar. Né? Então, ou seja, se nós tivermos professores que não exigem, pelo menos que, vamos dizer assim, que o trabalho seja manuscrito. Sim. Para que a pessoa que está fazendo, o aluno está fazendo, pelo menos leia e tenha um trabalho de escrever, é muito fácil. Né? Aí, se bobear, você pede um trabalho para o aluno, chega lá, só tem um bloco de papel assim, você vai ver, foi tudo no mesmo site. Sim.
E se perguntar, né? a pessoa não vai saber. Ctrl+V, né? E a pessoa não sabe o que vai ser. Exatamente. Se você perguntar o que está escrito, não sei. Então, se o professor não tivesse olhar, de estar atento, né, realmente, para educar, para ensinar e cobrar esse ensino, né, vai ficando difícil. Mas, voltando na questão, né, dessa formação, né, que eu tive, com 18 anos, né, como eu disse, aí eu fiz a faculdade, na época, era vestibular, né, e passei, né, para a faculdade de Teresópolis, onde comecei a estudar lá com bastante dificuldade, né. Na época não tinha bolsa, não tinha ônibus, né. Hoje nós temos o Petro, né, que o município oferece. Era no carro de algum amigo que ia, se disponibilizava, que também estudava, vamos fazer uma rachadinha aqui, pagava o combustível, Geração Poço Fundo, né? Porque é a história da lama, dos carros quebrando. Exatamente, passei por essa fase. Passou também. Passei, atravessamos carro em cima de barreira para poder chegar em casa à noite. Ou seja, eu trabalhava no Caputo, na época, morava na Pochuc e estudava em Teresópolis. Caramba. Né? Ou seja, eu trabalhava de 8 da manhã até as quase 5 horas da tarde. O meu almoço, não dava para mim na Pochuc almoçar. O meu almoço minha mãe mandava por um dos carros da fazenda que descia sempre. Né? Aí, ou seja, eu pegava meu almoço, minha marmitinha, almoçava, mandava, deixava às vezes no porto, alguém passava, pegava minha marmita. Para levar para casa. Ou seja, não dependia só de mim, eu dependia, ainda movimentava outras pessoas. Sim. Né, da fazenda, só que então papai está me ajudando a realizar o sonho de estudar, né? E chegava aqui no centro por volta de 6 horas, né? Onde a gente pegava o carro e ia para a faculdade, estrada de chão, estreita pra caramba, poeirada, terrível, e voltava. Teve um período que eu fiquei na casa da minha avó, o outro eu fiquei na casa do Zé Paulo Borracheiro, que era casado com minha tia, a Adileia. Um bom tempo eu fiquei na casa deles. Teve um outro período que eu consegui comprar uma moto e ia de moto para casa. Né? Então, assim, dentro desses 4 anos que eu fiquei na faculdade de Teresópolis, teve várias situações. Sim. Né? Mas sempre com muita luta, né? Com muito sacrifício. E o que eu ganhava de salário na coisa era tudo para faculdade. E para o carro. Né? Sim. Nas histórias do carro, ou seja, no início, no primeiro período, né, tinha uma Kombi que ia, sendo que eram tudo praticamente iam se formar naquele período. Então tinham pessoas tipo Vanderlei, que ia do controle interno, Eloí, advogado, Eulina, a Laura, tem mais quem agora, Marinês, tinha um grupo, né, a Marinês Viana, então tinha um grupo que fazia esse trajeto com a Kombi, onde eu entrei. Sendo que junto comigo entrou mais 4 rapazes, que eram o Carlinho Limonge, o Nivaldo Limonge, Maurício Rampini e Alexandre Scherer. Eles iam num carro separado. Né? Aí quando terminou o primeiro período meu, o pessoal da Kombi parou. Sim. E eu tive que me virar para mim poder ir. Aí eu comecei a ir com esse outro grupo, que começou junto comigo. Né? Na Kombi já acontecia o que também aconteceu por um período no carro menor que a gente tinha, que era uma variante. Ou seja, o carro ia cheio, a única vaga que sobrava para mim ir era em cima da tampa do motor da Kombi, onde eu ia deitado e dormia. Opa. Tão cansado que era. Né? Ali com o barulho do motor eu dormia. Né? E na variante aconteceu a mesma coisa, porque tinha um dia da semana que o Cláudio Scherer, né, nosso saudoso Cláudio Scherer, ele também ia, que estava no último ano dele. Então sobrava para mim a tampa do motor da variante. Puxa vida. Bom, nós vamos a um pequeno intervalo, mas antes eu queria saber alguma coisa. A tua infância, faltou alguma coisa? Não. Graças a Deus não. Muita dificuldade, mas... viveria tudo numa boa. Gente. Viveria tranquilamente, voltaria atrás sem problema nenhum. Até com as suas. Maravilha. Muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta. Estou conversando hoje com o vice-prefeito Marcelo Baggio. Por enquanto, o Vale Rio Pretano, o cidadão Marcelo Baggio. Na volta do intervalo, aí sim, eu vou conversar com o vice-prefeito. É rapidinho, já estou de volta.
Que grande história São José vem construindo. E nós não poderíamos deixar de demonstrar o nosso carinho e a nossa gratidão por essa cidade. Queremos celebrar por todas as conquistas que alcançamos desde que chegamos aqui, contribuindo em muito para o avanço e crescimento deste lugar. Neste último ano, com a pandemia do Covid-19, enfrentamos momentos difíceis. Tivemos que desenvolver novas habilidades para continuar servindo bem, até porque a água é um serviço essencial ao combate do coronavírus. Seguiremos em frente, motivados pela esperança em dias melhores, trabalhando duro para oferecer serviços de qualidade a todos. Proteger o meio ambiente e levar qualidade de vida e saúde até você são os nossos compromissos e a nossa maneira de dizer muito obrigado por confiar em nosso trabalho. Parabéns, São José do Vale do Rio Preto. Gazul Contabilidade, legalização de firmas e declarações de imposto de renda. Rua Paulo Franco Werneck, telefone 2224-2198. Restaurante Bom Apetite, almoço self-service à la carte. E quarta a domingos venha conhecer o novo cardápio do Restaurante Bom Apetite, com petiscos, picanha na pedra, várias carnes selecionadas e aquele atendimento que você já conhece. Restaurante Bom Apetite, na estação. WhatsApp 992026971. Restaurante Bom Apetite, sempre com você. Se você procura móveis e eletrodomésticos pelo melhor preço e as melhores condições de pagamento, venha para Mirajó Móveis. Parcelamos suas compras em até 10 vezes sem juros. Visite o nosso showroom. Mirajó Móveis. Fazemos crediário próprio e a entrega é muito mais rápida. Mirajó Móveis. Rua Professora Maria Emília Esteves, 259 Centro, São José. Há mais de 20 anos servindo a população Vale Rio Pretana. A melhor parada do seu dia é na Panificação Rampini. A maior variedade em produtos de qualidade preparados com muito carinho. O seu café da manhã nunca mais será o mesmo. Bolos, tortas e pães frescos a toda hora. Venha e experimente os nossos sanduíches. Saboreie os nossos deliciosos salgados. Aqui, tudo tem cheirinho de coisa boa. Você vai ficar com água na boca. E agora servimos almoço e delivery de quentinhas a partir das 12h30. Panificação Rampini, a sua melhor parada do dia. Rua Coronel Francisco Limonge, 149, na estação. Venha desfrutar de momentos agradáveis no bairro da Glória, na piscina do Delay da Ângela. Ambiente familiar e aconchegante, onde você descansa, se diverte e passa um dia tranquilo com a família e os amigos. Espaço amplo, bar, 2 piscinas, 15 churrasqueiras, o que te deixa bem à vontade para aquele churrasco muito especial. Venha curtir e se divertir. Alugamos para aniversários e confraternizações em geral. A sua reserva garante um espaço VIP totalmente independente para você e seus amigos ficarem bem à vontade. Piscina do Delay da Ângela, Rua Antônio Pereira Ribeiro, 1945, Bairro da Glória, São José do Vale do Rio Preto. Telefones 992410686 ou 998529382. Piscina do Delay da Ângela, um lugar para ficar, curtir e ser feliz. Na hora do almoço, pense no restaurante Estação. Ambiente familiar. Bebidas. Aquela comida caseira. Self-service. Prato feito. E delivery de quentinhas. E o melhor, servimos churrascos todas as quartas, sextas e domingos. Restaurante Estação. Rua Coronel Francisco Limonge, 215, Estação. Telefone 992985356. Restaurante Estação. O prazer de comer bem. Muito bem, estamos de volta. Hoje eu estou conversando com Marcelo Baggio. Agora sim vou começar a conversar com
o vice-prefeito. Quando e como surgiu a ideia de entrar para a política? Então, Tony, pouco antes de falar da política, vou puxar um pouquinho para a parte profissional para emendar na política. Sim, sim. Tá? Então, ou seja, quando eu saí lá do Caputo, já com meus 30 anos, né, o Flávio Morelli me chamou para ser sócio dele no comércio, no mercado que ele queria abrir lá em Barrinha, né, onde nós ficamos lá, uns 4 anos mais ou menos com o mercado lá. E quando foi em 94, 94, na eleição de 94, o Manuel Esteves montou um grupo, né, para se lançar candidato a prefeito, e mais os vereadores e tal. Então a gente foi conquistado naquela época para se envolver com a política. E eu vim candidato a vereador naquela época, né, no grupo onde elegeu o Manuel Conluri, né, no executivo, e de vereadores foram eleitos o Lula e o doutor Anacleto. Eu estava no mesmo grupo. Sim. Né? E ficou uma expectativa ali de repente, até eu ir para a prefeitura, fazer algum trabalho na prefeitura, um secretariado, alguma coisa. Né? Porém, ou seja, o meu sócio, na época, o Flávio e o Rubinho, me fizeram a proposta eu falei assim, olha, eu tenho um percentual, né, na empresa, mas é provável que eu vá sair por conta do trabalho que a gente vem fazendo politicamente e é provável que isso aconteça. Eu disse, não, pelo amor de Deus, continue com a gente. A gente fez a proposta, acabou sendo bem interessante e eu fiquei no mercado. E automaticamente não fui eleito, né? E esqueci de política, parei de mexer com política. Né? Não voltei ao cenário de ser candidato. Aí depois meu sogro, que é o saudoso também, Zenildo, veio candidato por 2 vezes a vereador, né? Ou seja, ia ficar complicado dentro da minha família, sendo candidato, e eu deixei de lado. Falei, vou estar com a minha vida de comerciante agora e não vou mexer com política mais. Em 2012, eu fui convidado a ser vice também, né, do Manuel, naquela época, o Manuel Esteves, mas aí eu não aceitei, falei, não me vejo mais na política, né, descartei a possibilidade e ainda brinquei com ele, falei assim, não vou cuspir para cima porque pode cair na testa. Sim. Não vou fechar a porta para uma situação dessa, porque amanhã o futuro a Deus pertence. Né? E assim foi, ou seja, quando foi em 2015, veio o Gilberto me chamar. Né? E eu falei, caramba, Gilberto, tem certeza? Eu conheço Gilberto de longa data, no governo de encontro de casais. Sim. Né? Eu falei, rapaz, naquela época, quando teu irmão me chamou, eu já falei de não de cara, que realmente eu não me interessava. Agora, contigo, cara, pelo menos eu vou ter que pensar. Não vou te dar a resposta imediata, não, mas deixa eu fazer aí uma conversa com a família, vou procurar uma direção espiritual também, né, para que a gente possa estar dando uma resposta, vamos dizer assim, com uma certeza maior. E também eu fiz o quê? Eu falei, se você quiser fazer uma pesquisa de opinião, se meu nome realmente vem a somar para te ajudar, eu te autorizo a fazer, não tem problema, até para embasar, se eu vou estar somando ou não com você. Exato. Né? E passou, eu sei que esse tempo que eu pedi para ele, né, estava tendo reuniões do grupo, sei o que e tal, isso foi mais ou menos em agosto, se eu não me engano, de 2015, uma semana depois que ele me fez esse convite, na época foi ele e o Martim me fazer esse convite, uma semana depois minha esposa me chega com a informação que a gente estava grávido. Né? Quando eu falo a gente, ela estava grávida, nós, né? Toda a gravidez é nossa. Isso. Minha e dela, do 4º filho. Né? Esse período, falando aqui, eu nem falei da minha história de casamento, né? De familiar. Mas, ou seja, aí eu falei, caramba, se está complicado o meu tempo de comércio, uma família com 3 filhos, com 4 mais difícil vai ficar. Com certeza. Aí fiz direção espiritual, procurei padre, conversei com 1, com 2, com 3 padres, e toda a conversa, né, ela convergia para que eu dissesse sim a
a candidatura, né? A colocar junto o nome lá com o Gilberto. E eu muito relutante, imaginando as dificuldades, né, que não dá conta e tal. E fui dar a resposta para ele só em fevereiro do ano seguinte, né? Após receber um vídeo no WhatsApp de uma assembleia que teve lá no Vaticano. E o Papa Francisco tinha sido perguntado por um leigo qual seria o papel do cristão na vida política, né? E na época o Papa Francisco virou e falou, né, que aquele que tem o coração, né, voltado em fazer o bem, e quer fazer o bem, ele tem a obrigação de se envolver, né? Ele não pode ser Pôncio Pilatos, está vendo, lavar as mãos. Claro, não pode ser omisso, né? Exatamente, ele não pode ser omisso, né? E paralelo a isso, ou seja, na vivência do encontro de casais, né, existem etapas, né, a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa de encontro de casais, e que vai trabalhando, né? Ou seja, a primeira etapa trabalha a família, a segunda etapa trabalha faz muita parte do trabalho do casal para a igreja, né? E a terceira etapa fala exatamente do trabalho fora, Sim. né, da família e da igreja, mas voltado para a sociedade. E vai despertando, né, situações que você fala assim, poxa, a gente não veio aqui a passeio, nós temos uma missão e Deus vai mostrando o caminho, ou seja, basta a gente abrir os olhos e estar atento, né, para ver o que você vai decidir, e ele vai conduzindo. E essa situação, dessa resposta, né, quando eu fui falar com o Gilberto, eu falei assim, olha, o teu nome foi muito bem aceito, e não tem jeito não, é você mesmo. Eu falei, caramba, rapaz, tem certeza que é? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, baseado nisso tudo que eu já vivi até agora, nesses 6 meses, coloca o nome da gente e vamos ver. Se for missão, Deus vai dar a resposta lá na abertura das urnas. Isso aí. Né? Se for a missão nossa, essa daí, vamos em frente, meu irmão. Estou contigo. E assim aconteceu o meu retorno, né? Vamos dizer assim, a questão política da cidade, né? E dessa vez já com mandato, né? Através daí dos 4.000 e poucos votos que a gente teve, que confiaram no nosso trabalho, né? E no que a gente vivenciava no nosso dia a dia de trabalho, seja profissional, ou trabalho até mesmo dentro da igreja, assim como o Gilberto estava como ministro da Eucaristia, eu também, como ministro da Eucaristia, em paróquias diferentes, eu ainda estou como ministro até hoje, tenho esse trabalho dentro da igreja, e assumimos o município aí, né, com a graça de Deus, com bastante dificuldade, com muitos desafios pela frente, né? E Deus tem honrado muita gente. A gente não vinha com a intenção de ser só um mandato, né? Isso a gente falava até em campanha, que seria só um mandato, a gente não ia buscar a reeleição, até porque, ou seja, tanto ele quanto eu, nós somos contra a reeleição, olha só como são as coisas, né? Para você ver que, ou seja, a nossa vontade nem sempre prevalece. Exato. Né? As circunstâncias às vezes nos conduzem, né? E a gente sempre, eu pelo menos coloco sempre muito nas mãos de Deus, que Ele que vai conduzindo, né? E Ele nos conduziu novamente a um novo mandato, ou seja, a gente passou pela pandemia, né? Muito difícil, um período muito complicado, muito delicado para o mundo inteiro, e ao final daquele período estava aquela dúvida se ia ter eleição, se não ia ter eleição, se ia prorrogar mais um mandato, aquela coisa toda. A gente não montou grupo, não tinha essa expectativa. Eu falei assim, bom, nós temos o trabalho até 31 de dezembro de 2020 para entregar. E esse é o nosso foco, né? E assim foi. As pessoas que às vezes estavam ligadas a gente foram se encaixando em outros grupos, que a gente não vinha. E eu via no semblante do Gilberto, na angústia de, poxa vida, não conseguimos realizar boa parte do que a gente queria por conta da pandemia que impediu que a gente avançasse mais. E, paralelo a isso, também tinha a questão do compromisso familiar e profissional que a gente tinha assumido. É só um mandato. Mas a consciência nossa é só um mandato, né? E relutando,
E a gente chegava nas ruas, encontrava com amigos e tal, e falava com a gente, olha, se vocês não vierem candidatos, nem na urna eu vou. Se você ouvir isso de pessoas que votaram em você, é uma coisa. Agora, você ouvir isso de pessoas que não votaram em você, trabalharam contra você... Repercute de uma forma totalmente diferente. Né? O peso é outro. Aí, por várias vezes, a gente conversando, eu digo, Beto, olha só como é que está essa situação, rapaz. A gente não conseguiu realizar, a gente está se sentindo frustrado, e essa voz na rua. Aí, pois é, eu tenho problema, compromisso em casa, sumido, de trabalho, eu falei assim, da mesma forma, e nós fomos naquilo. Uma semana antes de terminar o prazo da inscrição, né, para a candidatura, eu saí da prefeitura, já às 5 e pouco, 6 horas da tarde, falei, Gilberto, o que você decidir, eu estou contigo. Se tu falar, não vamos colocar o nome, que o prazo está acabando. Acabou. Beleza, nós sabemos que o prazo é até ali. Se quiser colocar o nome, continua contigo. Tá na tua mão, tu resolve. E o que tu resolver, nós estamos juntos. E acabou dando certo. Né? E quando foi mais ou menos 8, 9 e pouco da noite, por aí chegou a mensagem. Gilberto, Marcelo, mandei registrar a candidatura. Aí já falei para ele, mas você sabe que nós não vamos ter tempo de trabalhar. Nós fizemos um trabalho de montar um grupo. Sim, da preparação. E além disso, nós temos muita coisa para terminar até 31 de dezembro. Esse nós temos na mão. Sim. O outro a Deus pertence. Não vamos ter tempo de sair na rua para pedir voto. Estava dentro da pandemia, como é que você vai ficar batendo de casa, de porta em porta, levando um risco para outras pessoas com medo da amedrontada, e você... Assim, então, assim, vamos continuar nosso trabalho e seja o que Deus quiser. Se a missão for nossa de novo, que seja. Ela vai ser. Agora, você acabou tomando um rumo totalmente diferente de tudo aquilo que a gente começou conversando. Começamos falando de fazenda, né? A infância na fazenda, a juventude, a fase até adulta, já num outro emprego, mas dentro de uma fazenda. Tudo bem que você acabou fazendo administração de empresa, que tem tudo a ver com o que você faz hoje, inclusive, né? Mas nesse período, infância e adolescência, você chegou a sonhar com outra coisa que não administração de empresa? Sim. Meu sonho de criança era ser engenheiro, né? Eu falava com minha mãe assim, quando eu crescer eu vou ser engenheiro, vou fazer prédio, nós vamos morar na casa de 3 andares, desse tipo assim. Era mais ou menos. Viajava, né, na ideia de ser engenheiro civil. Os pais sempre apoiaram as tuas decisões? Sim. Graças a Deus sempre apoiaram. Minha mãe bom, se bem toda mãe a nossa mãe é diferenciada, defender, mas minha mãe é diferenciada. Legal. Minha mãe é uma figuraça, uma pessoa fantástica, sempre apoiou muito a gente, né? Puxava a orelha quando necessário, e puxa até hoje, né? Ela mora comigo, né? É um exemplo de mulher, de batalhadora, de guerreira, né? Não teve vida fácil, né? E continua nos agraciando com a presença dela, com a sabedoria dela nesses dias aí. Já fez 80 anos esse ano. Legal. Né? Você falou da mãe, falou do seu pai, mas não falou ainda da esposa, dos filhos. É claro que a gente tem pouco tempo, mas eu queria que você, em poucas palavras, definisse a tua família. Agora eu estou falando de esposa e filhos. Rapaz, olha, eu comecei a namorar minha esposa, eu estava com 26 anos, ela estava com 17, então nós temos uma diferençazinha de mais ou menos 9 anos. A Veridiana é uma pessoa fantástica, né? Ela é uma guerreira também e muito companheira, né? Amiga, uma pessoa que eu aprendi a amar, né? Nesse período de vivência. A gente já está entre período de namoro e matrimônio há 26 anos, né? E ela me deu 5, né, tesouros, né, que são os nossos filhos, né? O Vitor Paulo, que hoje está com 20 anos, que trabalha comigo, é companheiro, né? A minha filha Maria Isabela, com 17 também, já trabalha comigo, né? A Marcela Luísa, com 13, que já está começando também a pegar as manhãs no trabalho, né? Já pegando nos momentos de folga, já colocar ela para fazer alguma coisa, para ir aprendendo, para ir se acostumando e sabendo que ela tem que
né, arregaçar as mangas dela para poder buscar o futuro dela. Sim. Tem um pimpolhozinho, o Pedro Felipe, que vai fazer 7 anos agora essa semana. E o nosso anjinho, que foi o João Emanuel, que se tivesse hoje com a gente, né, estaria com 3 anos. Né? Poxa vida. Nós perdemos ele no final da gestação da Veridiana, com 7 meses de gestação. A gente perdeu esse filho, mas que nos trouxe, durante o período de gestação, muitas alegrias, né, muitos momentos de companhia, de estar junto ali, né, uma experiência fantástica. Né? E esse tesouro, essa maravilha que Deus nos proporciona, né, da paternidade, é fantástico. Né? Verdade. Você vê uma semente tua, né? Desde pequenininho, crescendo, né? Amadurecendo, você, caramba, hoje meu filho está mais alto que eu, né? Hoje ele conversava com o Ebal, já tem que conversar com ele olhando para cima, né? Você vai vendo a evolução, é fantástico. E a Veridiana é uma companheiraça, né? Ela é diferenciada também. Pois é. Infelizmente, estamos chegando ao final Que pena. da nossa edição de hoje. Queria muito, porque eu sei que tem muita história. Tem, você, com inclusive, certeza. me surpreendeu, porque você é aquele cara tranquilo, não é de falar muito. Não, eu sou muito na minha. É tranquilo. Eu então, não gosto muito das câmeras, não. Eu sou meio oposto à eu questão achei política. que eu ia ter dificuldade contigo hoje, mas me surpreendeu. Fica até o convite para que você volte depois, para a gente continuar a tua história depois. Eu acho interessante isso. Dizer assim, eu sou muito na minha, né? Eu gosto de dizer assim, de respeitar o espaço do outro e tal. Sim. A gente entra em conversa, ou seja, eu não sou brabo, como as pessoas às vezes perguntam, pensam, né? Uma pessoa amigável. Então, Né? para finalizar, eu queria, porque a nossa intenção é incentivar a juventude de hoje, que a gente sabe que está se perdendo, né? Infelizmente, está se perdendo. E a gente vê no dia a dia pessoas jovens sem um direcionamento, sem uma expectativa de futuro. E, de repente, esse adolescente até se pergunta: o que vai ser de mim no futuro? O que eu vou ser? Qual a esperança que eu tenho para o futuro? Então, com toda a experiência de vida que você contou para a gente agora, o que você tem a dizer para esse jovem que está ainda em formação, até mesmo da personalidade? Olha, Tony, convencer o jovem é muito difícil, porque eu faço trabalho também dentro da paróquia com o setor juventude. Né? E como já disse, o imediatismo, toda essa situação é muito difícil você conseguir, às vezes, prender a atenção, você conseguir segurar, você conseguir cativar e ter uma sequência em algum trabalho com a juventude. Né? Mas, como exemplo, né? Como testemunho de vida, que eu posso deixar para essa juventude, né? Que nunca desista. Né, para que sempre busque seus sonhos, realizar os seus sonhos de forma honesta, de forma coerente, correta. Né, uma coisa fantástica que nunca pode faltar na vida de nós, filhos, né, é o 4º mandamento que Jesus nos deixou, que é honrar pai e mãe. Né, nós temos que ter sempre essa referência dentro da nossa vida. Né, que, ou seja, os nossos heróis são nossos pais. Com certeza. Né? Eles lutaram para te colocar na vida, né? Para te dar a vida, para te sustentar, para te vestir, para te alimentar, te dar ensino, né? Dar uma casa, tudo dentro das suas possibilidades. Um é mais simples, outro é mais rico, sei o que e tal, independe. Né? A intenção é a mesma. A intenção é a mesma. Né? O amor da família, né? Ele é fundamental para o crescimento da pessoa, do jovem. Então, ou seja, valorize sua família. Né? Ouça os conselhos dos mais velhos, né? Eles sempre vão querer o teu bem, não vai querer o teu mal. Com certeza. Né? Então, ou seja, abre o coração e outra, busque a Deus. Né? Deus é o nosso suporte em todo o tempo, o nosso porto seguro. Né? Ele vai estar sempre presente na nossa vida, basta que nós queiramos abrir os olhos e o coração. Né? Porque Ele está o tempo todo do nosso lado, certeza. De braços abertos. Nós aqui muitas das vezes viramos as costas para eles e vamos... Né, em direção oposta. Como né? ele não nos dá o livre-arbítrio, muitas das vezes a gente escolhe o caminho errado. Né? Mas ele, mesmo a gente errando, ele está sempre de braços abertos para nos acolher. Né? E aproveitando até esse período, né, agora de quaresma, né, onde nós recordamos e vivenciamos, né, o que Deus Pai fez por nós, né, dando o seu Filho, né, para morrer na morte de cruz, né,
de forma tão humilhante, tão, né, avassaladora, tão triste, e ele morreu por amor. Ele se doou por amor a cada um de nós. Então, que a gente possa ter esse espírito, né, no coração de amor, de dedicação, de doação, inspirados em Jesus, né, para que a gente possa ter uma vida mais justa, uma vida mais simples, mais humilde e cheia de né? amor. E cheia de amor, né? Que é o fundamental, né? Cheia de amor, cheia do Espírito Santo, cheia de paz, a gente poder transmitir algo de bom para o nosso irmão é fantástico. Com certeza. Né? Isso aí é fundamental. E você, jovem, não pode, né, virar as costas para isso. Achar que o mundo do crime, da pornografia, da prostituição, né, dos vícios em geral, seja bebida, seja drogas, o que for, né, seja maior do que isso. Né, porque eles não vão te completar. Esquece que não vai. A gente vive essa angústia, né, que algo está faltando. Né, preciso buscar a felicidade, buscar um momento de prazer, isso aqui e tal. E a gente encontra tudo isso na presença de Deus de uma forma tão singela, tão simples, nas pequenas coisas. Sim. E a gente às vezes cria, né, uma expectativa imensa, alcança e não consegue ser feliz. É verdade. E a felicidade, a alegria, a coisa e tal, está numa forma pertinho. tão pertinho da gente. Verdade. Né? Então, que o jovem possa, né, também despertar, olhar para isso, buscar os seus sonhos, né, buscar um trabalho honesto, buscar, né, o sucesso financeiro, mas de forma honesta, de forma coerente, né, com disposição, busque os estudos e seja feliz. Né? Isso aí é fundamental. Meu querido, obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite, estar aqui nessa tarde batendo esse papo com a gente. Obrigado pelo carinho. Eu te agradeço, Tony, agradeço ao Getúlio por mim, né? Agradeço aí também a esse tempo, né? Que foi, de repente, aí os telespectadores da DSO TV que estão, né, assistindo de casa ou através do Facebook. Aí, isso. Né, que estão assistindo agora ao vivo ou que de repente vão assistir aí posteriormente. Agradeço de coração a vocês, né, a população também, como vice-prefeito, a população está entendendo, está percebendo, né, o nosso trabalho e graças a Deus estamos conseguindo aí bastante conquistas para a cidade. Né? De vez em quando, a gente lida com muitas pessoas de fora, né? Questão até do comércio também. Sim. E pessoas que às vezes ficam muito tempo sem vir a São José, quando vem, falam assim, olha, como mudou a cidade. Né? A cidade está evoluindo, está progredindo, está crescendo, né? Então é um ambiente fantástico, sei o que e tal. Então, ou seja, agradecer a essas pessoas que acreditam no nosso trabalho, acreditam na cidade, produzem na cidade, né? Abrem seu comércio na cidade, os produtores rurais que estão na lavoura produzindo, né? Impulsionando a economia da cidade, ou seja, temos muito a conquistar. Com certeza. Né? E só podemos conquistar de forma que todo mundo faça a sua parte, de forma consciente, de forma usando a sua cidadania e que a gente possa, né, trazer o progresso para a nossa cidade, né, com qualidade de vida. Né? Isso é fundamental, né? Com qualidade de vida. Verdade. Conversei hoje com o Marcelo de Souza Baggio, Marcelo Baggio, nosso vice-prefeito, filho de seu José Paulo Baggio e da dona Elmira Ramos Baggio. Ficamos por aqui, daqui a pouquinho, ao vivo, SJ TV Notícias, não saia daí. E de hoje em diante, a próxima quarta-feira, já teremos aqui uma série promovida pelo SJ TV de entrevistas com os 9 vereadores. Então, a partir da próxima quarta-feira, teremos a presença de um vereador e a cada semana até completar os 9 vereadores. A todos, o nosso muito obrigado. Ficamos por aqui. Semana que vem, quarta-feira, tem mais O que Tem a Dizer. E já já, ao vivo, SJ TV Notícias. Um abraço. Um abraço. Deus abençoe a todos.